Olá, nono ano. Nós estamos aqui começando a nossa aula da semana 2, né? Frisando aí que nós estamos aí sempre vendo propostas sobre os gêneros textuais, o que é importante para que vocês possam se aprofundar e desenvolver bem o seu processo de leitura e interpretação dos tipos de textos que cercam o mundo de vocês, né? Tanto os textos literários, né, como os textos que estão nos livros que vocês selecionam para fazer as suas leituras, os textos relacionados ao mundo midiático, como as propagandas, por exemplo, os textos que estão aí no mundo do jornal, né, os textos jornalísticos, né, como textos de opinião, as notícias, as charges e assim por diante, tá? Então é importante a gente dar continuidade bem a esses tipos de texto, a esses gêneros textuais, para vocês se aprofundarem no mundo da leitura, enquanto a gente está aí nesse período de afastamento com as aulas remotas, né? Assim que vocês puderem retornar presencialmente às escolas, certamente os professores vão dar continuidade também a, a esse tipo de estudo que nós estamos aqui realizando, né? E aprofundar aí na questão da escrita, na elaboração e nas questões gramaticais também, o que é muito importante para que vocês possam não só ler bem e interpretar, mas que vocês possam escrever bem também, e a gramática vai ajudar vocês também nesse processo da escrita, né? Então, nós estamos fazendo aqui uma parte, e creio que sob o acompanhamento dos seus professores, diretamente da escola, e com uma boa organização e com uma boa participação de vocês, certamente vocês vão dar conta de prosseguir aí nos seus estudos durante esse período remoto, mas precisa de organização, né? Então, agora nós vamos pegar aí a apostila, nós vamos aí na página 6, dando prosseguimento. Na aula passada, nós falamos um pouco sobre a síntese, né? Sobre a resenha. Então, a importância de vocês saberem bem o que é uma resenha, para que você possa não só produzir uma resenha, mas lendo uma resenha, definir de modo mais rápido e mais claro e objetivo o filme que você quer escolher, por exemplo, né? Um texto que você quer escolher, se você vai ou não selecionar aquele filme, quer assistir uma peça de teatro e assim por diante, tá? O tema da aula de hoje, aí proposto, já está aí na página 6, é o conto de encantamento, tá? Sobre a estrutura, por exemplo, de um conto, a gente tem aí uma narrativa curta, pode ser uma narrativa tanto oral quanto escrita, mas nós temos aí vários contos por vários escritores brasileiros, Moacir Scliar, Machado de Assis, por exemplo, que escrevem contos fantásticos, né? E esse conto que nós vamos ver aí hoje é uma narrativa popular, né? Que caracteriza o elemento sobrenatural ou fantástico, em que intervêm seres fabulosos, animais, antropomórficos, objetos mágicos, etc. etc. Tá? Então, você vai ver que no conto de hoje a gente vai ver algo mais parecido assim. Então, veja aí. É comum nos contos de encantamento presença de reis, rainhas, princesas e príncipes e elementos mágicos, como fadas, espelhos mágicos, varinhas mágicas, enfim, o estilo que vocês veem aí nos desenhos da Disney, por exemplo, tá? Então, é um tipo de conto que nós vamos ver aqui na atividade de hoje, tá? Na aula passada, nós vimos aí um texto, A Princesa e o Sapo. Escrita pelos irmãos Grimm, a versão mais famosa, a versão mais famosa é bem diferente daquela contada pela Walt Disney, né? Na história dos irmãos Grimm, não há personagens bondosos ou altruístas, tampouco músicas que deixam o cenário ainda mais mágico.
Nessa versão, quando a princesa encontra o sapo, não há história de amor ou beijo de moça no príncipe encantado. A gente vai ver nessa história de hoje. Então, apesar de o texto ser um pouquinho longo, eu vou fazer uma rápida leitura e depois vocês podem voltar aí para fazer uma segunda, uma terceira leitura para desenvolver bem as atividades que são propostas no capítulo de hoje, tá bem? Então, vamos à leitura. Há muito tempo, quando os desejos funcionavam, vivia um rei que tinha filhas muito belas. A mais jovem era tão linda que o sol, que já viu muito, ficava muito atônito sempre que iluminava o seu rosto. Perto do castelo do rei havia um bosque grande e escuro, no qual havia uma lagoa sob uma velha árvore. Quando o dia era quente, a princesinha ia ao bosque e se sentava junto à fonte. Quando se aborrecia, pegava sua bola de ouro, a jogava alto e recolhia. Essa bola era o seu brinquedo favorito. Porém, aconteceu que uma das vezes que a princesa jogou a bola, esta não caiu em sua mão, mas sim no solo, rodando e caindo direto na água. A princesa viu como ia desaparecendo na lagoa, que era profunda, tanto que não se via o fundo. Então começou a chorar mais e mais forte e não se consolava, e tanto se lamentava que alguém lhe disse: "Que te aflige, princesa? Choras tanto que até as pedras sentiriam pena." Olhou o lugar de onde vinha a voz e viu um sapo colocando sua enorme e feia cabeça fora da água. "Ah, és tu, sapo?" disse. "Estou chorando por minha bola de ouro que caiu na lagoa." "Calma, não chores," disse o sapo. "Posso ajudar-te, porém, que me darás se te devolver a bola?" "O que quiseres," disse o sapo, disse ela, aliás. "Minhas roupas, minhas pérolas, minhas joias, a coroa de ouro que levo." O sapo disse: "Não me interessam tuas roupas, tuas pérolas, nem tuas joias, nem a coroa. Porém, me prometes deixar-me ser teu companheiro e brincar contigo, sentar-se ao teu lado na mesa, comer no teu pratinho de ouro, beber no teu copinho e dormir em tua cama. Se me prometes isso, eu descerei e tirarei a tua bola de ouro." "Ó sim," disse ela, "te prometo tudo o que quiseres, porém, devolve minha bola." Mas a princesa pensou: "Fala como um tolo. Tudo o que faz é sentar-se na água como os outros sapos e coachar. Não pode ser companheiro de ser humano." O sapo, uma vez recebida a promessa, meteu a cabeça na água e mergulhou. Pouco depois voltou nadando com a bola na boca e a lançou na grama. A princesinha estava encantada de ver seu precioso brinquedo outra vez. Colheu-a e saiu correndo com ela. "Espera, espera," disse o sapo. "Leva-me, não posso correr tanto como tu." Mas de nada serviu o coachar atrás dela, tão forte quanto pôde. Ela não o escutou e correu para casa, esquecendo o pobre sapo, que se viu obrigado a voltar à lagoa outra vez. No dia seguinte, quando ela se sentou à mesa com o rei e toda a corte, estava comendo no seu pratinho de ouro e algo veio arrastando-se, splash, splish, splash, pela escada de mármore. Quando chegou ao alto, chamou à porta e gritou: "Princesa, jovem princesa, abra a porta." Ela correu para ver quem estava lá fora. Quando abriu a porta, o sapo sentou-se diante dela e a princesa bateu a porta. Com pressa, tornou a sentar, mas estava muito assustada. O rei deu conta de que seu coração batia violentamente e disse: "Minha filha, por que está assustada? Há um gigante aí fora querendo te levar?" "Ah, não," respondeu ela, "não é um gigante, senão um sapo." "O que quer o sapo de ti?" "Ah, querido pai, estava jogando no bosque, junto à lagoa, quando minha bola caiu na água. Como gritei muito, o sapo a devolveu, e porque insistiu muito, prometi-lhe que seria meu companheiro, porém, nunca pensei que seria capaz de sair da água. Entretanto, o sapo
chamou à porta, outra vez gritou: Princesa, jovem princesa, abra a porta. Não lembras que me disse na lagoa? Então o rei disse: Aquilo que prometeste deves cumprir. Deixa eu entrar. Ela abriu a porta, o sapo saltou e seguiu a sua cadeira e seguiu até a sua cadeira. Sentou-se e gritou: Sobe-me contigo. Ela o ignorou até que o rei lhe ordenou. Uma vez que o sapo estava na cadeira, quis sentar-se na mesa. Quando subiu, disse: Aproxima teu pratinho de ouro, porque devemos comer juntos. Ela o fez, porém se via que não de boa vontade. O sapo aproveitou para comer, porém ela enjoava a cada bocado. Em seguida disse o sapo: Comi e estou satisfeito, mas estou cansado. Leva-me ao quarto para tua caminha de seda e nós dois vamos dormir. A princesa começou a chorar porque não gostava da ideia de que o sapo ia dormir na sua preciosa e limpa caminha. Porém, o rei se aborreceu e disse: Não devias desprezar aquele que te ajudou quando tinhas problemas. Assim, ela pegou o sapo com um dos dois dedos e o levou para cima e o deixou num canto. Porém, quando estava na cama, o sapo se arrastou até ela e disse: Estou cansado, eu também quero dormir, sobe-me, senão conta ao teu pai. A princesa ficou então muito aborrecida, pegou o sapo e o jogou contra a parede. Cale-se, bicho odioso, disse ela. Porém, quando caiu, não era um sapo, e sim um príncipe com preciosos olhos. Por desejo de seu pai, ele era seu companheiro e marido. Ele contou como havia sido encantado com uma bruxa malvada e que ninguém poderia livrá-lo do feitiço, exceto ela. Também disse que no dia seguinte iriam juntos para o seu reino. Foram dormir e na manhã seguinte, quando o sol os despertou, chegou uma carruagem puxada por 8 cavalos brancos com plumas de avestruz na cabeça. Estavam enfeitados com correntes de ouro. Atrás estava o jovem escudeiro do rei, Henrique. Henrique havia sido tão desgraçado quanto seu senhor foi convertido, quando seu senhor foi convertido em sapo, que colocou 3 faixas de ferro rodeando seu coração para, se acaso estalasse de pesar e tristeza. A carruagem ia levar o jovem rei ao seu reino. Henrique os ajudou a entrar e subiu atrás de novo, cheio de alegria pela libertação. E quando já chegavam a fazer uma parte do caminho, o filho do rei escutou um ruído atrás de si, como se algo tivesse quebrado. Assim deu volta e gritou: Henrique, o que está rompendo? Não, não amo. Não é o carro. É uma faixa do meu coração. A coloquei por causa da minha grande dor quando era sapo e prisioneiro do feitiço. 2 vezes mais, enquanto estavam a caminho, algo fez ruído e cada vez o filho do rei pensou que o carro estava rompendo. Porém, eram apenas as faixas que estavam se desprendendo do coração de Henrique, enquanto seu senhor estava livre e feliz. Então a gente viu aí um conto que é bem diferente daqueles produzidos por Walt Disney, né? Após ler a versão dos irmãos Grimm, é hora de responder às questões que se seguem. No gênero narrativo, as personagens são responsáveis pela progressão dos fatos da história. Em geral, a personagem em torno da qual todas as ações desenvolvem é chamada de protagonista. No conto lido, qual personagem é responsável pela progressão dos fatos na história? Nós temos aí a princesa, que dá início a essa história, depois surge o sapo, e o sapo vira o príncipe, e ele então dá progressão a essa história, né? Então, afinal de contas, quem é o protagonista? É a princesa ou é o sapo que vira príncipe? Quem é? Me parece aí que quem dá progressão, a princesa, ela inicia o conto ali como a personagem principal, mas depois, quando surge o príncipe, ele é que dá esse tom, que ele é que está em torno do clímax ali da história, né? Então, protagonista da história, tá?
Agora, veja bem aqui a B. O antagonista é aquele que se opõe ao protagonista. No entanto, não precisa ser necessariamente uma personagem. Pode ser o próprio ambiente, o traço de personalidade do próprio herói ou de uma ideia, origem de conflitos da história. No conto lido, que personagem ou circunstância se opõe ao protagonista? Ou seja, qual personagem aí nesse conto é o antagonista da história? Tá? O enredo é o resultado da articulação entre o foco narrativo, personagens, espaço e tempo. Nesse sentido, o conto apresenta uma determinada ordem que será desequilibrada pelo surgimento de um conflito. Qual é o conflito estabelecido entre as personagens? Entre a princesa e o sapo, qual é o conflito estabelecido ali? Né? Quando ela promete alguma coisa e depois ela não quer cumprir. Ela entra numa situação desesperadora ali, que certamente é conflituosa para ela. Né? Tá aí um conflito. E depois a gente tem um clímax, que vem colocando aí na questão número 3. Em qual momento a história chega a um ponto máximo, ou seja, atinge um clímax? Qual é? Né? Lembra daquele momento que ela joga o sapo na parede, depois ele cai e vira príncipe, né? Então, ali nós temos o clímax da história. Né? A questão número 4, resolvido o conflito, né? A gente tinha ali o conflito, passamos por um clímax, né? Uma nova situação se estabelece e põe fim à história. O que ocorre no desfecho da narrativa, ou seja, quais acontecimentos finais do conto? Está claro lá para nós o que acontece ao final da história. Né? Qual a mensagem transmitida pelo conto? Ele quer dizer o que com isso? Né? Quando, por exemplo, a princesa promete alguma coisa e depois ela não quer cumprir aquilo que prometeu. O que faz o pai dela? Quais são as ordens, quais são as orientações do pai dela com relação a algo que ela promete e que ela não quer cumprir? Né? E a questão número 6, nós temos aí o trecho fala sobre o quê? Sobre a princesa que virou sapo, um sapo que prometeu um beijo à princesa, sobre a princesa que prometeu um beijo a um sapo, ou um sapo que recuperou a bola da princesa no lar. Está claro aí também, né? Esse foi o tema da nossa aula de hoje, para nós vermos um pouquinho sobre o conto, dando continuidade, como nós dissemos lá no início da aula, ao estudo dos gêneros textuais. Tá? Na semana que vem, a gente volta com um novo tema para a nossa semana 3, dando prosseguimento a esses estudos remotos. Outras dúvidas e orientações mais específicas vocês podem ter diretamente com seus professores na sua escola. Tá? Um abraço para vocês e até a nossa aula da semana que vem.